governador da província da Zambésia desdramatiza a falta de emprego nos jovens. Movimento Democrático de Moçambique apela à coligação Aliança Democrática a conformar-se com a decisão do Conselho Constitucional. O setor da educação não sabe quantos professores já receberam horas extras. Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia, crescendo consigo. Caríssimos internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Informativo Provincial referente a esta segunda-feira, dia 5 de agosto do ano 2024, numa altura em que vamos trazer o dia a dia da província da Zambésia. O Movimento Democrático de Moçambique apela à coligação Aliança Democrática para que se conforme com a decisão do Conselho Constitucional na corrida eleitoral de 2024. Assunto que vamos trazer lá para mais adiante, mas por hora, nas eleições de 2019, o governador da província da Zambésia, Pio Matos, citou um dos pontos do seu manifesto eleitoral, que era de desdramatização de falta de emprego para os jovens. Entretanto, o governador diz que os jovens devem trabalhar e não pautar na lamentação. Todo jovem sonha em ter um emprego para poder prover para si e seu agregado, mas devido à conjuntura atual, conseguir trabalhar está cada vez mais difícil. Entretanto, a promessa de mais emprego para os jovens foi um dos pontos do manifesto eleitoral de Pio Matos, atual governador da Zambésia, nas eleições gerais de 2019. Com o mandato prestes a findar, a imprensa questionou ao governador se conseguiu satisfazer o sonho dos jovens, tal como prometera, e a resposta foi esta. O problema do emprego é um problema de abordagem que se faz. O emprego ele não existe, o que existe é trabalho. Então, foi o que nós dissemos aos jovens. Que é preciso começar a pensar na procura do trabalho, e esse trabalho existe a todo momento. Matos apela aos jovens a não esperarem por um emprego formal. E o que nós dissemos aos jovens é para que peguem em si e comecem a trabalhar. Mas nós sentimos que os jovens que estavam conosco são trabalhadores, estavam bem apresentados, eram jovens que estavam à vontade consigo mesmo e acredito que eles estão resolvendo a sua própria vida e não estão à espera de emprego que venha de onde vier. Eles têm tratado a trabalhar. E esta é que é a nossa fonte de inspiração, o trabalho. O chefe do Conselho Executivo Provincial da Zambésia falava na semana finda no distrito de Mulumbo, no termo da sua visita de 3 dias. Informativo provincial para esta segunda-feira, por sinal a primeira edição da semana. Agora sim, Movimento Democrático de Moçambique apela à coligação Aliança Democrática para que se conforme com a decisão do Conselho, ou seja, para que se conforme com a decisão do Conselho Constitucional na corrida eleitoral de 2024. A exclusão da coligação Aliança Democrática, a formação política que suportaria Venâncio Mondlane a ponta vermelha nas eleições gerais de 9 de outubro próximo, é o assunto de debate em vários fóruns, onde o Conselho Constitucional tem sido bastante criticado. Entretanto, o delegado do Movimento Democrático de Moçambique na Zambésia lamenta a decisão do Conselho Constitucional, mas acrescenta que é preciso respeitar. Um acórdão técnico, quando são procedimentos técnicos, nós temos que nos conformar tal como a própria rádio se conformou. Vitorino Francisco, que falava em conferência de imprensa esta segunda-feira, acusou a Frelimo de estar a preparar uma fraude eleitoral. O Movimento Democrático de Moçambique, na Zambésia, está na posse de uma lista nominal de candidatos a formadores de membros de mesas de voto, vulgo MMV, datada de 11 de julho de 2024, com o visto do Sr. Laurindo
começar piloto. Eu, o primeiro secretário do Partido Frelimo no Comitê Distrital de Mane, cuja lista, deduzimos nós, foi remetida ao Secretariado Técnico da Administração Eleitoral na Zambésia, com um universo de 154 nomes de candidatos, obviamente membros desta formação política nesta cidade, onde a mesma lista vem expressa os respectivos contactos telefônicos dos visados. Estamos cientes que, em relação e de acordo com o teor de um dos seus subtítulos, que passamos a citar, Lista Nominal dos Candidatos a Formadores Provinciais de MMVs. Os candidatos constantes desta lista vão ser formados como formadores provinciais dos membros de mesa de votação para o escrutínio de 9 de outubro de 2024, para a eleição do futuro presidente da República. O delegado do MDM diz ainda: exigimos justiça e transparência na seleção dos candidatos a formadores provinciais e que os tais deixem de ser instituição que cumpre ordens do Partido Frelimo, mesmo sabendo que para se chegar aos tais tem que ter o cartão vermelho. Nós sabemos que todos aqueles que exercem alguma função de liderança nos tais, a condição principal é que sejam membros do Partido Frelimo e cumpram estritamente as ordens ilegais emanadas pelo Partido Frelimo. Estamos a transmitir o informativo provincial a partir da nossa página das redes sociais, Facebook, assim como também no YouTube. Agora, o setor da educação na Zambésia perdeu a contagem. Não sabe quantos professores já receberam horas extras até então. A situação de horas extras, na verdade, fica meio complicado perceber-se porque o Ministério de Economia e Finanças está a pagar de forma direta nas contas singulares. Por exemplo, lá quando estamos no distrito de Mucuba, já foram pagas as horas extras de 2022. Agora, já está a começar o pagamento de 2023 e ainda estamos a apostar também para pagar o ano que está a correr, que é 2024. Nós não podemos precisar completamente. Sabemos que levou o tempo que levou. Primeiro era preciso fazer um levantamento com relação à situação de validação. Esteve cá no terreno os inspetores gerais do Ministério da Inspeção Estatal, fizeram o levantamento, foram validar e são essas que estão sendo pagas. Enquanto isso, também vão fazer o mesmo trabalho para com as horas de 2023 e 2024. Elas estão sendo pagas. Casal, que falava em entrevista a jornalistas na semana finda, a margem do 5º Conselho Coordenador do setor a nível desta parcela do país, destacou a crise de professores como um dos desafios do setor. Ainda é um desafio, na verdade, se formos a ver, as construções escolares obedecem à evolução da nossa população. A população, enquanto aumenta, precisa de mais salas, precisa de mais professores. Isso é recorrente. De referir que na reunião de 2 dias, que decorreu na cidade de Mucuba, o setor de educação na Zambésia avaliou seu desempenho durante o quinquênio prestes a findar. Informativo provincial vai para uma curta pausa e voltamos já. Na JogaBet, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito. Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Esquece! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua. JogaBet é de Moz, não falha nada. Not alright, and if I wanted you to help me, I'd have gone to you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go, because I'm begging for a thread that you had severed long ago.
Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Voltamos para a segunda e última parte do informativo provincial desta segunda-feira, 5 de agosto do ano 2024. Foi lançada nesta segunda-feira em Quilimane a primeira vacina contra a malária. A vacina será administrada em 4 doses. Entretanto, o ministro da Saúde lembrou que a prevenção da doença não termina apenas na vacinação. A malária é uma doença que nos rouba o tempo de trabalho. A malária é a doença mais dispendiosa que nós temos no nosso sistema de saúde. É aquela com que gastamos mais dinheiro. Então, se eliminarmos, nós vamos poupar e ganhar muito. A doença é uma das principais causas de morte ao nível do país em geral e na província da Zambésia em particular. A OMS estima que, a nível mundial, em 2022, cerca de 250 milhões de pessoas contraíram a malária e 608 mil morreram desta doença, quase todos em África. 80% das mortes por malária ocorrem em crianças menores de 5 anos. Moçambique é o 4º país do mundo com o maior peso de malária, com mais de 1/3 das crianças menores de 5 anos afetadas, altamente vulneráveis à doença e ao risco de morte. Entretanto, o ministro da Saúde, que procedeu ao lançamento da vacina denominada R21, lembrou que a prevenção da doença não termina apenas na vacinação. A vacina contra a malária, quando administrada em crianças menores de 2 anos, num esquema de 4 doses, reduz de forma significativa a mortalidade por esta doença. Portanto, se é este o esquema que vamos utilizar a partir da experiência nos outros países. Segundo, o grupo-alvo são crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 18 meses para completar as 4 doses. Tal como qualquer vacina, esta apresenta alguns efeitos secundários, mas Tiago garante que é 100% segura. A semelhança do que acontece com a vacinação injetável, podem ocorrer alguns efeitos adversos de pequena monta, como febre, dor ou inchaço no local da injeção, mas isso é uma reação normal para a vacina e deve ser considerado como um valor menor. A vacina que hoje introduzimos é segura, é eficaz e protege de forma complementar contra a malária. A vacina será administrada em 4 doses aos 6, 7, 9 e 18 meses de idade. Abrimos para a página desportiva. O Sporting Clube de Quilimane conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Nacional de Futebol da 2ª Divisão, fase provincial, ao vencer o 1º de maio por 3 bolas sem resposta. Depois de uma primeira parte equilibrada e sem golos, o Sporting de Quilimane abriu o marcador aos 49 minutos do jogo por intermédio de Jackson. Aos 69, Zaque aumentou a vantagem dos Leões, fazendo assim o 2-0. Nando fechou a contagem aos 81 minutos, fazendo o resultado final de 3-0, dando ao Sporting de Quilimane a primeira vitória no campeonato e os 3 pontos que precisavam para sair do último lugar. Pronto, com este apontamento desportivo, marcamos assim o ponto final da presente edição do informativo provincial a partir da cidade de Quilimane para o mundo fora. E nós voltamos amanhã à mesma hora com mais motivos do seu interesse. Até lá, passe bem e tenha continuação de uma noite fantástica desta segunda-feira.